Tudo bom? Faz tempo que eu não venho aqui, né? Mas esse ano eu já comecei logo de cara. E vou continuar. Só o Marinho faltar eu venho. No início do ano, sempre é bom a gente relembrar algumas promessas que o Senhor nos fez. E que essa palavra se torne viva não só para hoje, pelos nossos dias, mas por todo o ano que se inicia. Eu vou ler alguns trechinhos, vou comentando. É curtinho, mas para a gente ir vivendo isso. Aliás, antes de iniciar a palavra, o padre Guabiraba aqui na missa sempre, ele finaliza assim às vezes, né? Mas quase sempre quem vem aqui vai se lembrar. Ele diz o seguinte: que a alegria do Senhor seja a vossa força. Se lembram disso? E essa semana eu estava pensando sobre isso, e eu gosto muito de ouvir essa bênção que ele dá bem no finalzinho da missa, sabe? Parece que dá um ânimo novo para a gente suportar tantas coisas. Hoje, ao preparar essa palavra, eu estava lembrando quantas e quantas coisas nós temos vivido e lutado para cuidar das nossas famílias, dos nossos filhos, não é verdade? Quem é pai e quem é mãe sabe. Em todos os sentidos, financeiro, emocional, escolar, de educação geral mesmo. Como é difícil assim educar, sabe? Eu não achei que era tão difícil não. Senão eu não teria 2 filhos, eu teria mais. Não é muito simples. Quem ainda não é pai, não é mãe, não sabe, mas quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. E a gente precisa mesmo buscar no Senhor força para que a gente possa estar aprendendo e transmitindo essas criaturas que Deus nos confiou, isso que o Padre nos fala, que a alegria do Senhor seja a vossa força. Muitas vezes o jovem, eu tenho 2 filhos jovens, não entendem ainda. Um tem 17 e um 14. Mas a gente vai falando, como o Padre vem falando, e como Deus vem nos falando. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito assim. Não precisa pegar não, depois vocês anotam. É bem curtinho. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Eu vou ler até o 30, mas aqui eu queria dar uma paradinha. Vinde a mim, vós todos que estão aflitos com o vosso fardo, e eu vos aliviarei. Gente, não sei se foi só na minha casa, nesse final do ano parece que passou uma tempestade lá. Só lá em casa ou tem outras? Só lá em casa? Não teve nenhuma confusãozinha com vocês no Natal? É mentira. Teve sim. Não, só um pouquinho teve. Não teve? Quem teve alguma confusãozinha de Natal aí, levanta a mãozinha. Pô, nós estamos ruins mesmo, é pouco mesmo. Eu achei que era mais, viu? Vocês não estão querendo falar. Vocês não estão querendo falar. Percebi nesse final do ano em algumas coisas da minha família, coisas tão pequenininhas e tomaram proporção tão grande. E você sabe que para ser pequeno diante de Deus precisa ter muita coragem. Você sabia disso? Vinde a mim, vós todos que estão aflitos sob o fardo. O que Deus quer dizer com isso? Que eu tenho que parar de ser Deus da minha vida em alguns momentos e falar, não, agora eu vou para o Senhor. Abraão viveu num tempo em que era muito comum o sacrifício de animais e até de pessoas. Isso para nós é uma barbaridade, um absurdo, mas na época existia. E Deus fez uma proposta para Abraão. Aliás, uma proposta não, um pedido. Pedido pesado. Abraão, eu quero em sacrifício o teu filho. Abraão já tinha servido a outros deuses, sabiam? E já tinha feito outros sacrifícios, não sei se humano, mas já era acostumado a fazer sacrifícios. E Abraão falou, e agora? Teve a coragem
E Deus fez isso de propósito. E é engraçado, né? Eu acabei de ler um versículo que fala para a gente vir, que estamos aflitos, que Deus é bonzinho, que vai nos aliviar. E agora eu estou falando do sacrifício de Abraão. Que Deus doido é esse? Deus quis testar a fé de Abraão ao ponto dele entregar a Deus, né, aquilo que tinha de mais precioso. E hoje, aqui para a catedral, o Senhor está pedindo o que você tem de mais precioso: o seu coração. Dizem uns estudos que no México havia umas tribos lá que sacrificavam as pessoas e queimavam o coração de verdade, porque agradavam aos deuses deles. E Deus pede isso para Abraão, uma proposta absurda, chocante, na verdade uma proposta que parece que não é de um Deus amoroso, de um Deus rancoroso, um Deus perverso, um Deus ruim, um Deus terrível. Mas Abraão foi até o ponto de preparar tudo para sacrificar a criança. E no último instante a gente sabe da história, Deus falou assim: não. Apareceu um anjo, né? Tem até aqui anotado. Eu vou dar esse estudo amanhã, gente, mas eu sou folgado. Espera aí. Em Gênesis 22:12 está escrito assim, ó: não estendas a tua mão contra o menino e não lhes faça nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu próprio filho, teu filho único. Deus quis testar esse Abraão, mas não deixou. Obviamente, o Deus que a gente prega, um Deus amoroso, voltando no nosso versículo, um Deus que quer trocar o fardo com a gente. Deus não quer matar ninguém, mas Deus quer e precisa que a gente tenha coragem. Aqui hoje é coragem, mas nós temos que ser sinceros. Não é cantar, erguer a mão, participar da comunidade, mas assim, entenda essa palavra como se só você estivesse ouvindo. Nada mais te importa. Tenha coragem e ousadia de chegar para Deus hoje e falar assim: eu vou entregar meu coração simbolicamente, em sentimento, para que o Senhor possa queimar. Às vezes dói. Quando eu tinha 10 anos, meu time foi campeão. A rua da casa da minha mãe havia acabado de ser asfaltada, descida. Eu não lembro, mais ou menos 10 anos. Peguei minha bicicleta e saí que nem um doido, feliz, campeão. Tomei um tombaço. Sabe asfalto quando é novo, que tem aquelas pedriscas? Então eu lembro bem, gente, ralou aqui, os cotovelos, o joelho, e criou aquela aguinha. E aí grudou aquela. Quando a gente chega perto da mãe, que ali representa mesmo o amor de Deus, assim, que toma a atitude correta e quer sarar, o que minha mãe fez? Mandou ir dormir daquele jeito? Banho, bucha no menino. Doeu, chorei, mas doeu de verdade, não é mais ou menos não, doeu. E depois, para acalmar a dor, metiolato, daquele que arde. Não é o de hoje não, daquele que alegria, né? O título que eu nunca vou esquecer na minha vida. Se tivesse sido vice, não tinha me ralado. A vida tem dessas coisas. Entregar o coração para o Senhor vai doer às vezes, mas pensa assim, como se fosse alguns pecados e algumas coisas que precisam ser tocadas na nossa vida, como se fosse um câncer. Você vai no médico, o médico vai e corta. Não dá para alisar, entende? Se nós quisermos caminhar com Deus, se nós quisermos cumprir-se essa palavra, a gente vai ter que sentir muitas vezes dor, mas uma dor que traz paz. Voltando no meu Natal, eu vou ser sincero, não vou dar detalhes, mas nas confusões, eu confesso para vocês assim que eu não tinha nada com isso e não tinha culpa da história. Entrei de paraquedas, mas
uma coisa assim me tocou. E eu falava com a minha esposa: isso não pode ficar assim. Isso não pode. Fui 1 a 1. Se eu errei, me perdoa, por favor. Gente, isso dói. Eu estava andando hoje fazendo uma caminhada. Eu estava pensando na cruz assim. A gente olha a cruz, olha todo aquele movimento do Senhor que fez. Não temos noção da dor que o Senhor sentiu por amor a todos nós. Servir ao Senhor tem que ter coragem. Servir ao Senhor não é para covarde. Não é para qualquer um, não. É para gente como vocês que estão aqui. Gente que tem coragem de falar: Senhor, eu sou pecador. Como Abraão. Você acha que Abraão foi todo forte e feliz? Eu duvido. Eu duvido. Abraão levou aquela criança em cacos. Você pode ter certeza que eu estou falando. Porque nenhum pai faria isso com o coração forte. Estou falando certo ou errado? Não faria. Abraão levou essa criança acabado por dentro. Acabado por dentro. Mas Deus se manifestou justamente porque tudo que era humano estava jogado. E aí Deus se manifesta. E é assim conosco. Para sarar minhas marcas lá da bicicleta, foi bucha, sabão, sabonete, né? Metiolato, doeu. Doeu de verdade, mas era necessário. Minha mãe não podia fazer um curativo por cima e enganar. E a gente, como igreja, a gente não pode se enganar com mais ou menos. Fazer um curativo por cima, sabe por quê? Porque ia infeccionar, ia piorar. Aí eu ia ter que ir no médico, ter que fazer uma raspagem, limpeza e etc. E a coisa podia dar uma infecção e até, sei lá. Não pode. Tem coisas que a gente não pode deixar para depois. Se a gente quer que se cumpra isso, a gente tem que fazer isso. Entregar ao Senhor, mesmo que doa, mesmo que tenha que pedir um perdão, muitas vezes engasgado, mas ir reconciliar-se. No final do ano, eu sou advogado no meu escritório. Esse final do ano foi assim, uma coisa de louco. Eu tive uns processos muito doidos. Um dia eu falei no meu grupo assim: eu achei que eu já tinha visto tudo na minha vida, mas não vi nada. Gente, brigas assim inacreditáveis. Não posso falar para vocês detalhes porque é antiético e não vou falar mesmo. Mas assim, sabe que é coisa assim que você não fala assim: não é possível que vocês estão brigando por causa disso. Vamos pensar em Deus, pensar, sabe, na misericórdia, na alegria de um com o outro. Como o padre falou, que a alegria do Senhor seja a vossa força. Para quê?